Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, é um privilégio quando estamos reunidos de forma presencial, de forma online. É um prazer, é um privilégio. Hoje celebramos 48 anos de independência. Celebramos 48 anos de independência. Por esse motivo e por vários outros motivos, hoje estaremos reunidos para agradecer, para orar, para deixar tudo na mão de Deus. 48 anos, 1975, 1975, estamos agora no ano de 2023, que, pela graça de Deus, conseguimos alcançar a independência. Conseguimos alcançar a independência. Já tem aqui os nossos amados irmãos a darem like. Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Uau. 48 anos de independência. 48 anos de independência. 1975 foi assinado o Acordo de Paz. Em 1975, nosso país assinou o Acordo de Paz. Uau! Nosso país, em 1975, declarou o Acordo de Paz. E agora passam 48 anos da nossa geração. Existe uma geração abençoada, uma geração que não viu o que outros viram, uma geração que não esteve quando os outros estiveram, a lutar pela independência, a lutar pelo país que nós temos hoje, a lutar por tudo aquilo que nós temos hoje. A geração 99, a geração 98, a geração 93, a geração 92, a geração 2000, toda essa geração se beneficiou de um esforço, de um trabalho coletivo, de um trabalho unânime, de um trabalho duro, de um trabalho árduo. A geração 90, a geração 2000 se beneficiou de um trabalho árduo de nossos irmãos, se beneficiou de um trabalho exaustivo. Em 1975, o nosso país declara paz, declara independência, declara paz, declara independência. De lá para cá, tudo que o nosso governo tem estado a fazer é manter a paz. Não é fácil, mas o esforço maior é manter a paz. Aceitar que Moçambique é um país que declarou a paz. Que declarou a paz como uma forma de viver. Que declarou a paz como uma forma de viver, em que os cidadãos devem gozar pela paz. O diálogo, a paz. Então, hoje nós comemoramos 48 anos de independência. Celebramos mais um dia que podemos dizer que a nossa geração, a geração 2000, a geração 90, 98, a geração
93, a geração 2001, toda essa geração é a geração abençoada. É a geração com oportunidades de escola. É a geração com oportunidades que as outras gerações não tiveram. A nossa geração, a geração dos 1990. A geração dos 1990 tem uma dívida com esse país. A geração dos 1990 tem uma dívida com esse país. Porque os nossos pais deram, os nossos avós deram tudo para que a gente tenha tudo de bom, para que a gente tenha paz, para que a gente tivesse a universidade, para que a gente tivesse a vida que temos hoje. Tudo isso é resultado de um trabalho árduo dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos avós. Hoje, sendo um dia especial, sendo o dia 25, nós não queremos ficar calados, não queremos ficar ignorantes nesse dia. Queremos reconhecer que sim, a geração dos nossos pais trabalharam, a geração dos nossos avós trabalharam. E hoje nós somos o fruto dessa geração. Hoje nós somos o fruto dessa geração. Nós podemos não perceber o que é independência numa fase em que o governo era um governo português. Quando o governo português domina, entra na sua fase de colonialismo, ele decide tomar a força, dominar as pessoas e fazendo com que os nativos se tornassem escravos. Os escravos não tinham a mesma liberdade que os filhos. Os escravos não tinham a mesma liberdade que os filhos. Os escravos não tinham as mesmas oportunidades que os filhos. Apesar de serem donos da terra, mas eles se tornaram escravos. Apesar de serem filhos de Moçambique, mas eles se tornaram escravos. Apesar de serem donos da terra, eles se tornaram escravos. Escravo é alguém que não tem mesmas oportunidades. Escravo é alguém que não tem mesmos direitos. Escravo é alguém que não goza dos mesmos valores. Na nossa terra, na sua terra, você não tinha o mesmo direito que tu tens hoje. Na sua terra, você não tinha o mesmo privilégio que você tem hoje. A geração 90, a geração 2000 é uma geração abençoada. A geração 90, a geração 2000 é uma geração abençoada. Por isso, hoje, começamos a nossa live agradecendo a todos que deram a vida por esse país, a todos que lutaram por esse país, a todos que fizeram tudo quanto podiam para que a nossa geração, a geração 90, a geração 2000, a geração 80, pudesse encontrar o país que temos hoje. O país em que existe a liberdade de expressão. O país em que existe a democracia. Você pode votar e ser votado. O país em que existem oportunidades do norte ao sul do nosso país. O país que nós temos hoje, em que existe o desenvolvimento, em que existe a universidade, em que existe o capitalismo como um sistema de governação, em que todos têm a mesma oportunidade, em que todos têm as mesmas chances de poder vencer, através da fé e através do trabalho. Começamos a nossa live hoje reconhecendo os nossos heróis, reconhecendo nossos heróis. Começamos a nossa live reconhecendo todos os nossos heróis. Aqueles que, de forma direta e indireta, reconheceram
e esforçaram e fizeram tudo e tudo para que o nosso país tivesse alcançado a nossa independência. Por isso que eu continuo a dizer que a geração 80, que a geração 90, que a geração 2000 é uma geração que promete e que deve fazer uma coisa grande. A geração 80, a geração 90, a geração 2000 deve ser uma geração que promete. Deve ser uma geração que promete e que deve fazer uma coisa grande. Nossos pais fizeram a fundação. Fizeram a fundação na democracia. Fizeram a fundação no capitalismo, nos direitos iguais. Fizeram a fundação para que todos nós possamos ter a mesma oportunidade, a mesma chance e as mesmas oportunidades. Esta live de hoje, vamos agradecer a Deus, porque eu sei que não tem sido fácil. Enquanto nós celebramos a independência, a paz, existem muitos outros países, como a Ucrânia, a Rússia, que hoje não podem gozar do mesmo privilégio. Manter a paz num Estado é uma tarefa difícil. Manter a paz num Estado é uma tarefa difícil. Manter a paz num Estado é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Que deve começar comigo, deve começar consigo, deve começar com todos nós. Manter a paz no Estado é uma tarefa dos jovens. Manter a paz no Estado é uma tarefa dos jovens. Manter a paz no Estado é uma tarefa de todos nós. Cada um onde estiver deve ser o promotor da independência, o promotor da paz, o promotor. Cada um onde estiver deve ser o promotor da paz, promotor da independência, promotor. Então nós vamos, neste momento, entrar para aquilo que é o nosso tema de hoje. Essa live de hoje vai ser uma live que vai mudar a sua vida para sempre. Cada dia que estamos em live, são dias que os jovens ligam, agradecem pela palavra, mandam WhatsApp, mandam mensagem a dizer: hoje a palavra foi para mim. E esta live, eu também digo que esta live será para si. No dia 25 de 2023, em que Moçambique comemora a sua independência. Esta live, meu irmão, esta live será para si. Esta live é sua. Esta live é nossa. Deus vai abrir nosso coração e vai falar conosco. Os irmãos estão a entrar. É nossa regra compartilhar, deixar like e comentar, para que mais irmãos, para que mais pessoas possam entrar. Nós temos recebido testemunhos de Angola, testemunhos de Brasil, testemunhos de quase todas as províncias de Maputo. Nós temos recebido testemunhos que esta live tem chegado em Chimoio, tem chegado em Sofala, tem chegado na Zambésia, Nampula, Niassa, Gaza, Nhambane, Maputo. Essa live tem chegado na África do Sul, tem chegado em Angola, tem chegado em Brasil, tem chegado em vários cantos do mundo. Então, para que mais irmãos, para que mais pessoas entrem e adiram à nossa live, ao nosso estudo, é necessário que o irmão aprenda a deixar seu like, aprenda a comentar, aprenda também a compartilhar, para que mais pessoas possam entrar, para que mais pessoas possam aderir à nossa live. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, te damos glória, te damos honra, porque como tu, nosso Deus, não existe outro. Como tu, nosso Deus, não existe outro. Como tu, nosso Deus, não existe outro, Pai. Obrigado, nosso Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens feito em nossas vidas.
pelo pão, pela água, pela família. Obrigado por nos guardar de nossos inimigos. Obrigado por nos proteger de nossos inimigos. Obrigado por tudo que tens feito por nós. Quando a gente não tem força, a gente recorre a Ti. Quando estamos diante de nossos inimigos, a gente recorre a Ti. Quando não temos saída, a gente recorre a Si. Quando não temos força, a gente recorre a Si. Quando tudo parece que não vai dar certo, a gente recorre a Si. Porque o Senhor é Deus e como Tu não há outro. O Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor formou essa terra, formou os céus, formou o mar, tudo com seu poder e com a sua glória. Por isso, nosso Deus, nós reconhecemos seu poder, reconhecemos o seu amor, reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos que não existe outra força maior que a sua. Aleluia, aleluia, aleluia. You are Alpha and Omega. Aleluia. Enquanto o irmão está aí, esse é o tempo que vais começar a orar, vais começar a interceder, vais começar a orar, agradecendo a Deus pela independência, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela saúde, agradecendo a Deus por tudo, pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo irmão, pelo trabalho, pelo negócio, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelos filhos, pelos cunhados, cunhadas, tios, tias, sobrinhos. Este é o momento que você vai começar a agradecer a Deus, a dizer obrigado, meu Deus, pelo pai que eu tenho, obrigado, meu Deus, pela mãe que eu tenho, obrigado, meu Deus, pelo relacionamento que eu tenho, obrigado, meu Deus, pelos filhos que eu tenho, obrigado, meu Deus, pela família que eu tenho. Este é o momento que você vai começar a agradecer. Porque muitos tentaram chegar até hoje. Muitos tentaram lutar até hoje. Mas a graça de Deus atingiu a sua casa, atingiu sua paz, atingiu a sua vida. Por isso que você vai começar a orar, a dizer obrigado, Deus. Porque muitos tentaram, mas não estão até aqui. Muitos tentaram, fracassaram. Muitos tentaram, desistiram. Muitos tentaram e não conseguiram. Mas você está aqui. Você está aqui para agradecer. Você está aqui para reconhecer que Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Toda a nossa honra, toda a nossa glória pertence a Ele. Pai, obrigado, Senhor. Não existe outro Deus além de si. Não existe outro Deus além de si. Não existe outro Deus além de si. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que formou as estrelas, aquele que criou o ser humano, aquele que desenhou a vida, aquele que projetou todo esse sistema, aquele que deu o sopro, e aquele que tem nos guardado dos nossos inimigos, aquele que tem nos providenciado, aquele que quando não conseguimos, Ele diz, filho, eu estou consigo. Quando não conseguimos com as nossas forças, aquele que quando não conseguimos com as nossas forças, Ele diz, filho, eu sou contigo. Quando não conseguimos com as nossas forças, Ele diz, filho, eu sou contigo. Por isso queremos agradecer ao nosso Deus. Queremos dizer, Pai, 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 obrigado.
obrigado, 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 obrigado. Pai, obrigado, obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, nosso Deus. Obrigado por tudo. Meu irmão, esta live é sempre profética. As nossas lives são sempre proféticas. São lives em que Deus fala conosco e nós levamos essa mensagem para nossas casas, para nossos lares. Eu quero que o irmão levante oração à sua família. Repare para seu filho, repare para sua esposa, repare para seu irmão, repare para toda a sua família. Você começa a orar, você vai ser um intercessor, você vai ser um canal de bênção para a sua família, você vai ser um intercessor. Eu estou deste lado e você está deste lado. Vamos ser um intercessor para nossas famílias. Vamos ser intercessores para a nossa família. Nós vamos ser intercessores para a nossa família neste momento. Eu quero convidar. Vamos interceder para nossas famílias. Vamos orar para nossas famílias. Quando a gente ora, a Bíblia diz que a oração é a armadura. Oração é a força. Oração é o cerco. Oração é o muro que protege o povo de Deus. Quando as pessoas levantem a oração, quando as pessoas começam a orar, é o braço de Deus que protege a família, que protege o servo, que protege os teus negócios, que protege o teu trabalho, que protege a sua vida. A oração é um muro que separa entre os inimigos e os amigos. Quando os inimigos tentam atacar, aí entra a oração. Quando os inimigos tentam pelejar contra si, aí entra a oração. Quando as pessoas lançam maldições, quando as pessoas lançam palavras negativas para a sua vida, aí entra a oração. Aí entra a oração. A oração é uma muralha. A oração é uma muralha em que protege os seus filhos, protege o Filho de Deus, protege aqueles que acreditam num Deus Todo-Poderoso. Aonde você está? Eu quero que você comece a orar, a pedir proteção. Davi, quando estava em tribulação, ele disse assim, Davi, quando estava em tribulação, ele disse assim, no livro de Salmos, capítulo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a sua vara, o seu cajado, me consolam. Então nós vamos usar essa palavra para fazer a nossa oração. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. E o Salmos continua a dizer que o Senhor prepara um banquete na mesa diante dos meus inimigos. Significa que quando os inimigos estão sentados, a Bíblia diz que Deus prepara uma festa diante dos seus inimigos. Enquanto os inimigos pensavam que já tinham vencido, a Bíblia diz que Deus prepara uma festa diante dos seus inimigos. Quando os inimigos pensam que já tinham alcançado a sua derrota, a Bíblia diz que Deus prepara uma festa na presença dos seus inimigos. Então, nós vamos levantar nossas famílias. Vamos levantar pai, mãe, filho, filha, esposa, cunhado, tia, tio, sobrinhos, irmãos, amigos, vizinhos. Vamos levantar e vamos pedir a proteção. Vamos pedir a proteção.
Vamos pedir a proteção. Vamos pedir o amor de Deus para nosso país. Oh Pai Todo-Poderoso, este momento, Pai, nós levantamos nosso país, levantamos as nossas famílias, levantamos cada jovem, levantamos cada pai, levantamos cada mãe, levantamos, Senhor, cada uma das pessoas, Pai. Nós pedimos, Senhor, a sua proteção. Pedimos, Pai, a sua proteção. Pedimos, Senhor, a sua proteção. Sabemos que existem pessoas que estão doentes, pessoas que estão hospitalizadas. Sabemos, Pai, que existem pessoas que se encontram nos hospitais. Sabemos que existem pessoas que estão em casa, que estão doentes. Sabemos, Pai, que existem pessoas que se encontram desesperadas, porque aquela porta ainda não se abriu, porque aquela oportunidade ainda não chegou. Pai, nós queremos pedir a sua graça, queremos pedir o seu amor, queremos pedir a sua misericórdia. Prepara o nosso banquete diante dos nossos inimigos. Prepara a nossa festa diante dos nossos inimigos. Prepara a nossa festa diante dos nossos inimigos. Prepara a nossa festa diante dos nossos inimigos. Pai, aproveito também neste momento, orar por nosso país, orar pelo presidente, orar pela governação deste país, orar pelos municípios desse país, orar pelos dirigentes desse país, orar pelos chefes nesse país, orar pela política nesse país. Senhor Jesus, nós pedimos a sua paz, pedimos a sua graça, pedimos o seu amor. Pai, levantamos também as viúvas nas suas mãos. Aquela viúva que não tem o que comer, que não tem o que vestir. Aquele órfão que não tem o que comer, que não tem o que vestir. Pai, o Senhor é o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que cuida dos seus filhos. O bom pastor é aquele que cuida dos seus pequenos. Senhor, também levantamos todos os jovens. Jovens que estão batendo portas. Jovens que estão batendo portas de emprego. Jovens que estão batendo portas e já ouviram muitos nãos. Senhor Jesus, queremos pedir, através do seu sangue, através do seu Espírito, que esses jovens, neste ano, possam testemunhar a sua graça. Que portas se abram, que empregos se abram, que oportunidades de negócio se abram. Pai, eu quero levantar nosso país inteiro nas suas mãos. Levantar o nosso belo país em suas mãos, para que a graça do nosso Deus esteja cada vez mais em nossas vidas, Pai. Uau, 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 uau. É maravilhoso. A presença, a unção é maravilhoso. Enquanto orávamos, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, lá no livro de Gênesis, lá no livro de Mateus, a Bíblia diz assim, que estava o Senhor Jesus Cristo com seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus acabava de fazer um milagre. E aquele milagre que Jesus fez naquele dia era o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava com seus discípulos e estava a ensinar a palavra de Deus, estava a ensinar a vontade de Deus, estava a ensinar sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que a multidão se encheu naquele lugar. E quando a multidão se encheu naquele lugar, as pessoas ficaram entusiasmadas com a sabedoria que vinha de Cristo. Ficaram entusiasmados com a sabedoria que vinha daquele jovem, daquele galileu, daquele homem que nasceu em Judeia,
numa pequena cidade de Jerusalém. Aquele homem que não tinha instrução suficiente, mas ele tinha a graça e a sabedoria de Deus. Quando ele multiplica os pães e os peixes, as pessoas ficaram maravilhadas. As pessoas ficaram interrogadas. Quem pode ser esse? Será que é um profeta? Será que é uma pessoa que reencarnou? É Elias? Será que é Moisés que reencarnou? Quem pode ser esse homem que até os pães ele consegue multiplicar? Quem pode ser esse homem que até os peixes ele consegue multiplicar? A população estava ali. A população estava ali, toda entusiasmada a ouvir sobre o reino e a ouvir sobre o poder e a graça de Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou de ensinar o povo, a Bíblia diz que Jesus deu ordem para seus discípulos e deu ordem para seus discípulos. Uau, sabe, tem uma coisa muito interessante. Os discípulos eram pescadores, eram pessoas que tratavam de negócios, eram pessoas que tinham ofícios. E Jesus disse para seus discípulos: peguem o barco e vão para outra banda, porque eu tenho que ficar, porque tenho que orar e tenho que despedir este povo. Os discípulos não discutiam com Jesus. Os discípulos obedeciam o que Jesus dizia. Fizeram exatamente como Jesus disse. Pegaram seu barco, entraram no seu barco e foram para o mar. Mas a Bíblia diz que o mestre estava em terra e da terra saiu para os montes para fazer oração. E eles tanto se demorou que os discípulos foram para quase o meio do mar. E a Bíblia diz que o mar naquele dia estava tão violento, a força do mar era tão violenta que eles estavam com medo. O barco ia se movendo de cima para baixo de tal forma que os discípulos ficaram com medo. Mas estavam também preocupados porque o mestre não estava com eles. O mestre. Onde está o mestre? Onde está o mestre? Até agora não vimos o mestre. Até agora não vimos o mestre. Onde está o nosso mestre? Essa era a questão que os discípulos tinham naquele dia. E o vento era forte. E o mar estava cheio. De tal forma que os discípulos ficaram com medo. Já não sabiam se voltavam. Já não sabiam se continuavam a sua maratona. Mas a Bíblia diz que no meio da vigília da noite, eles viram um homem andando sobre as águas. Escuta, meu irmão, no meio da vigília da noite, na meia-noite, os discípulos, no meio do barco, no meio do mar, eles olham para o lado da costa. Eles veem um homem andando sobre as águas. E eles reconheceram que este homem é o nosso rei, é o nosso mestre, é o nosso mestre. Este homem é Cristo. Mas estavam cada vez mais admirados como Cristo poderia andar sobre as águas. Como Cristo poderia se mover sobre as águas? Como Cristo podia andar sobre as águas? Que homem era este? Que até as águas ele dominava, até a gravidade do mar ele conhecia, a lei da flutuação ele conhecia, os princípios do mar ele conhecia. Que homem era este? Quando Jesus quase se aproximava, a Bíblia diz que alguns duvidavam que não, este não pode ser um mestre, este é um fantasma, este é um espírito, não é um mestre.
Mas outros acreditavam que era o mestre. Então, dentro do barco havia um tumulto. Uns tinham medo e outros tinham certeza. Uns tinham confiança e outros tinham aquilo que chamamos de 100% de medo. E a Bíblia diz que Pedro, um dos discípulos de Jesus Cristo, olhou para Cristo e disse: Senhor, se realmente és tu que anda sobre o mar, porque na minha vida nunca vi nenhum homem que andasse sobre o mar. Se realmente és tu que se move sobre o mar, que se move sobre a altura do mar, eu te peço, ordena que eu vá até você. Pedro, disse Jesus, Pedro, eu te ordeno que tu venhas ao meu encontro. Pedro saiu do barco em direção a Cristo. E Pedro, a Bíblia diz que colocou os seus pés sobre o mar. E conforme a palavra de Cristo, que é a palavra poder, que é a palavra autoridade, que é a palavra reina, Pedro andou sobre o mar. Cristo vinha e Pedro ia. Cristo vinha e Pedro ia. E Pedro, naquele lugar, ficou maravilhado. Mas que homem é esse? Que até o mar ele ordena. Que a sua palavra é lei. Que a sua palavra é divina. Que a sua palavra ninguém pode dizer não. Quando Pedro andava sobre o mar, a Bíblia diz que os ventos se levantaram cada vez mais forte. Os ventos iam batendo, o mar ia se agitando, o mar ia empurrando. Mas Pedro disse, eu vou em frente, porque vou ao encontro do meu mestre. E Cristo vinha em direção, e Pedro ia em direção. Então aqui nós tínhamos dois momentos. O primeiro momento, o Cristo vinha ao encontro dos discípulos. O segundo momento, Pedro ia ao encontro de Jesus Cristo. E imagina, esses dois homens não estão a andar sobre a terra. Não estão a andar sobre a terra. Estes dois homens estão a violar uma lei da natureza. Uma lei da natureza. Eles estão a violar uma lei da natureza. Eles estão a andar por cima do mar. Como alguém pode andar por cima do mar? A Bíblia diz que Pedro se questionou. Como alguém pode andar por cima do mar? Uma vez que os ventos eram fortes, o mar se enchia, os ventos batiam, e Pedro, a Bíblia diz que Pedro duvidou. Pedro duvidou. Como? Teve medo do vento, teve medo do mar, teve medo das forças da água. A Bíblia diz que Pedro duvidou. Quando Pedro duvida, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. Quando ele entra na dúvida, Pedro começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele clama por Cristo. Ele clama por Cristo. Ele clama por Cristo. Agora vamos entrar numa outra dimensão. Pedro simboliza você. Pedro representa você. Pedro representa você. Pedro representa um homem que experimenta a graça de Deus, experimenta o poder de Deus, mas se leva na dúvida. Será que Deus é possível me ajudar nesta dificuldade? Será que Deus é possível me abrir portas? Será que Deus é possível me arranjar um emprego? Será que Deus é possível me dar uma família? Será que é possível para Deus? Será que é possível? A Bíblia diz que quando Pedro duvidou, ele afundou. Quando você entra em dúvidas, a dúvida é a maior barreira que o ser humano encontra. Quando entramos em dúvida, quando entramos em questionamentos, quando entramos em dúvida,
Quando limitamos que não é possível que isso seja verdade. Quando acreditamos que não é possível que a mão de Deus me tire desta doença, deste problema, que a mão de Deus abra esta porta, que a mão de Deus abra esta oportunidade. Quando duvidamos, aí existe uma grande barreira. Aí criamos uma grande montanha para alcançar a graça de Deus. Quando duvidamos, aí a gente encontra uma montanha que nos impede de sentir e de estar diante de Deus. Deus às vezes promete para nós que essa porta é sua, esse emprego é seu, esse negócio é seu, essa família é seu, esta bênção é sua, é a sua chance, é a sua oportunidade, é a sua hora. Mas nós somos levados a duvidar do poder, a duvidar da graça, a duvidar do amor, a duvidar do poder. Meu irmão, a dúvida que tu carrega no seu coração é um obstáculo para a manifestação da graça de Deus. A dúvida que você carrega no seu coração é uma grande muralha para a manifestação da graça de Deus. Tira a dúvida da sua vida. Tira a dúvida do seu caminho. Tira a dúvida do seu meio. Tira a dúvida. Acredita em Deus. Acredita na sua fé. Acredita que esta é a sua oportunidade. Existem muitos doentes que estão curados, mas eles não sabem que estão curados porque duvidam. Ainda permanecem nas camas. Existe muita gente que Deus já abriu portas, mas as pessoas têm dúvida. Não é possível. E ficam ainda presas. A dúvida é um grande inimigo para alcançar a graça de Deus. Agora vamos para Gênesis. A Bíblia diz que em Gênesis, temos o filho de Jacó, que foi para o Egito. Do Egito, ele forma uma grande família. A sua descendência se torna grande. A sua descendência se torna numerosa. Entramos agora no livro de Êxodo. E no livro do Êxodo, a Bíblia diz que o povo que veio de Israel, o povo que veio de Canaã, o povo que veio lá com Abraão, era tão numeroso naquele lugar, no Egito, que até dominava os filhos da casa. Agora vamos entender uma situação. Deus liberta o povo do Egito através de Moisés. Deus liberta o povo do Egito através de Moisés. Quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que encontra o mar vermelho. Encontra o mar. O mar era um obstáculo. O povo está a fugir do Egito, porque já alcançou a liberdade. Está a fugir, está a sair do Egito, porque alcançou a liberdade. Mas pelo caminho do deserto, encontra o mar. Um mar tão grande e tão profundo. E o povo fica com dúvida. Por que Moisés nos tirou do Egito para esta terra em que nem sequer podemos atravessar? E os fariseus e os homens egípcios e os faraós estão vindo ao nosso encontro para nos aniquilar neste lugar. E o povo começou a reclamar-se. E o povo começou a injuriar-se. Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrermos neste lugar. Você nos tirou da terra da promessa para morrermos neste lugar. Você nos tirou da terra do faraó para morrermos neste lugar. O povo se encontrou em dúvidas. O povo acreditava na promessa de Deus, mas o povo entrou em dúvidas. Porque é isso que nos leva a não recebermos a bênção de Deus. A dúvida.
A dúvida. O povo ficou confuso. Deus nos libertou do Egito, claro, mas nos trouxe até aqui e nós encontramos um mar tão profundo e tão grande. Como vamos fazer para atravessar? E as pessoas começaram agora a insultar Moisés, começaram a blasfemear Deus, começaram a dizer: o Senhor nos trouxe aqui para morrermos. Era melhor onde nós estávamos. Pelo menos comíamos, pelo menos trabalhávamos. Agora cá estamos. Porque ouvimos um tolo, ouvimos um Moisés, agora viemos aqui para morrer. O povo se encontrou com dúvida. A dúvida é um problema muito grave. A dúvida. Deus te dá uma promessa, Deus faz uma aliança, mas você duvida. Duvida por causa do mar. Duvida por causa do oceano, duvida por causa dos ventos. Você duvida, você duvida. Quando você duvida da promessa, quando você duvida do milagre, quando você duvida da mão de Deus, quando você duvida da hora de Deus, quando você duvida da palavra de Deus, você cria uma muralha na sua vida. Você cria um obstáculo na sua vida. Você cria uma barreira na sua vida. Você cria uma situação em que lhe afasta cada vez mais da sua bênção. A dúvida é um problema que aniquila a bênção de Deus. A dúvida é um problema que nos separa da mão de Deus. Agora vamos ver o que Moisés fez. A Bíblia diz que Moisés foi orar. E naquela oração, Deus disse: por que vocês reclamam tanto? Por que vocês reclamam tanto? Eu vos tirei do Egito. Eu fiz tantos milagres. Mas por que vocês reclamam tanto? Você, Moisés, leva o povo para o mar. Levanta a sua mão. Levanta o seu bastão e encosta no mar. Porque eu abrirei o mar e vocês vão passar pelo mar. Vocês vão passar pelo mar. Vocês vão passar por meio do mar e vão pisar a terra firme do mar e vão passar para outra banda. Uau, o que é isso? Deus, quando fala com Moisés, que ele vai pôr o seu cajado sobre o mar, o seu bastão sobre o mar, e o mar vai se abrir e eles vão passar no meio do mar. Escuta, meu irmão, o que é isso que Deus fala para Moisés? O que é isso que Deus fala para o seu filho? O que é isso de abrir o mar? Moisés nunca viu ninguém abrir o mar. Moisés nunca viu ninguém fazendo uma maravilha dessa. Mas Moisés confiava no seu Deus. Moisés confiava no Deus que ele conhece. Ele obedeceu. Ele disse: meus irmãos, Deus disse que nós vamos passar por este meio do mar. O mar vai se abrir e nós vamos passar pelo meio do mar. E o povo disse: Moisés, você está louco. Como o mar pode se abrir? Como podemos passar pelo mar? Como podemos passar pelo mar? Moisés, você está louco. A dúvida é uma barreira para receber o milagre de Deus. A dúvida é uma barreira para receber o milagre de Deus. A dúvida é sustentada pelas dificuldades. A dúvida é sustentada pelos obstáculos. O mar é um obstáculo para o povo de Israel. O mar é um obstáculo para o Pedro. Assim como também existem muitos mares que são obstáculos na sua vida. Existem muitos mares e muitos ventos que são obstáculos na sua vida. Existem muitos mares e muitos ventos que são obstáculos na sua vida. E você vai dizer: meu pai, como eu vou fazer isso? Eu sou pequeno, não tenho dinheiro, não tenho poder, não tenho saúde, não tenho escola. Você vai dizer: meu pai, como o Senhor vai me prometer este emprego? Eu não estudei, não fui o melhor da sala. Como o Senhor vai me prometer esse emprego? Eu não tenho, talvez, o melhor certificado. Deus está a dizer: concorra, meu filho. Concorra essa vaga. Concorra. Deus está a dizer: essa chance é sua. E você está a dizer: como eu vou concorrer? Aí somente entra o filho dos chefes. Como eu vou concorrer? Deus está a dizer: concorra, não duvida. Concorra, não duvida. Lança-te.
com Cora, meu filho. A dúvida trava a bênção de Deus. A dúvida trava a mão de Deus. A dúvida trava as bênçãos de Deus. E Moisés obedeceu à voz de Deus. Colocou o seu bastão no mar. E o mar se abriu. E a Bíblia diz que quando o povo viu que o mar se abriu, e Deus disse que quando passares pelo mar, eu quero que vocês tirem conchas, tirem as pedras, tirem qualquer coisa para servir de lembrança num dia que vocês passaram pelo mar. E naquele momento, o povo viu o poder. Naquele momento, o povo viu a graça. Naquele momento, o povo viu a glória. E o povo passou pelo mar. E o mar se abriu. E o povo recolheu pedras. E o povo recolheu objetos que iam servir de memória, que iam servir de lembrança. E Faraó, com seus cavalos e cavaleiros, quando viu Moisés passar pelo mar, eles disseram, também nós vamos entrar. Escuta, meu irmão. Quando Moisés entrou pelo mar, o Faraó e seus cavaleiros disseram, nós também vamos seguir, nós também vamos entrar, porque nós vamos matar Moisés e os seus servos, Moisés e os seus irmãos. Mas aquela bênção era somente para o povo, não para os egípcios. Quando o povo passou, atrás vinham os egípcios. Durante a caminhada, o povo vai em frente, os egípcios vêm atrás com suas caravanas, com suas armas, com suas espingardas, com seus escudos. O povo estava a andar e os egípcios entraram no mar. E a Bíblia diz que quando o povo passa, o mar se fecha. E todos que entraram no mar foram 100% mortos. E o povo reconheceu que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele Deus que não vence, aquele Deus que não esquece das suas alianças, estava com o povo naquele lugar. Meu irmão, a dúvida tem sido um obstáculo na sua vida. São tantas as promessas que Deus tem na sua vida. São tantas as promessas que Deus tem na sua vida. Mas a dúvida tem sido um grande obstáculo. São tantas as bênçãos que Deus tem na sua vida. Mas a dúvida tem sido um grande obstáculo. Acredite em Deus. Acredite na promessa. Acredite. Acredite. Tira a dúvida de si. Tira a dúvida do seu coração. Tira a dúvida. Tira a dúvida. Tira a dúvida. Acredita que essa oportunidade de emprego é sua. Acredita que esta cura é sua. Acredita que essa família é sua. Acredita que esse emprego é seu. Acredita que este negócio é seu. Acredita que essa saúde hoje é minha. Acredita. 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 Sempre que o mar se levantar, não duvida. Sempre que o mar se levantar, não duvida. Sempre que o vento soprar, não duvida. Acredita no seu Deus. Acredita no Deus que te nasceu. Acredita no Deus que te dá vida. Acredita no Deus que fez a sua jornada desde o ventre até hoje. Acredita naquele Deus que tem um plano perfeito para a sua vida. Acredita, acredita, acredita. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Eu quero levantar esses jovens que estão a assistir essa live. São jovens que, alguns deles, duvidaram da sua promessa.
Alguns deles perderam a fé. Pai, alguns deles já não acreditam nas suas promessas. Porque o mar, porque os ventos foram tão fortes que eles se afundaram. Meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero dizer, ativa a fé desse jovem que está a ouvir essa mensagem. Ativa a fé desse jovem que está a ver essa live. Ativa a fé desse jovem. Ativa. Ativa. Que esta palavra que foi ensinada nesta live sirva de ponte. Sirva de ponte. Sirva de ponte. Para que esse jovem, esse irmão, receba a sua graça e o seu amor. Meu irmão, não duvide da bênção de Deus. Não duvide da bênção de Deus. Não duvide da bênção de Deus. Deus é aquele que faz o impossível. É aquele que faz o impossível. Deus, a fórmula de Deus não é 2 mais 2. Nós calculamos 2 mais 2 é 4. Mas a raiz quadrada de Deus, a gente não percebe. A fórmula de Deus, a gente não percebe. Neste momento, a mensagem de hoje é: não duvide. Mesmo que o mar esteja tão alto, mesmo que o mar esteja tão violento, mesmo que as dificuldades estejam tão violentas, estejam tão difíceis, mesmo que já ouviste 4, 5, 7, 8, 9 nãos, 10 nãos, não desista da promessa de Deus. Não desista da promessa de Deus. Não desista da promessa de Deus. Eu quero que você se torne um atalaia, se torne um guerreiro, se torne um homem que vai dizer: eu não vou desistir da promessa de Deus. Não importa a minha idade, não importa a minha língua, não importa a minha classe social, não importa quanto dinheiro eu tenho, não importa se estudei pouco ou muito, mas eu não desisto da bênção de Deus. Eu não desisto da bênção de Deus. Eu não desisto das forças, das bênçãos que Deus tem preparado para mim. Custa o que custar, eu não desisto. Venham os nãos, eu não desisto. As portas vão se fechar, mas eu não desisto. As pessoas vão dizer que não é para mim, mas eu não desisto. As pessoas vão me julgar que não, volta, mas você vai dizer: eu não desisto, porque a minha hora é agora, e a minha chance é esta chance que Deus está abrindo na minha vida. Uau! Uau! Tem jovens que ligaram para mim a dizer: irmão, eu já estou desesperado. São muitas vezes que eu bati portas, mas as portas não se abrem. Irmão, eu estou sem força, sem esperança, porque tantas vezes eu pedi, mas parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não responde ao meu clamor. Parece que Deus não responde às minhas orações. Eu vou dizer, meu irmão, era hoje que você precisava de ouvir essa palavra. Era hoje que você precisava de ouvir essa mensagem. Não duvida do seu Deus. Não duvida daquele que te formou no ventre da sua mãe. Não duvida aquele que te formou no ventre da tua mãe. Não duvida daquele que preparou uma jornada para si. Não duvida daquele que organizou e estruturou tudo que tu mereces nessa terra. Não duvida, não duvida, não duvida. Nunca, 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 nunca tu pode desistir. No nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia.